Não tenha medo, porque a sua oração foi ouvida. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, sim ou não? É orar e crer que você tem um Deus que responde. Quem está feliz com Jesus pode dizer um aleluia aí, um glória a Deus. Diga para quem está do seu lado: olha, que bom que você está aqui nessa noite. Que bom que você veio adorar a Deus conosco. Você que está participando deste culto online, aonde você estiver, que Deus te abençoe. Continue conosco aí até o final, que Deus tem uma bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Quem crê que Deus tem uma bênção para você nessa noite, dá um glória aí. Amém. Venha para cá, minha amiga Jô. Deus que olha você. Vai subir a rampa? Irmãos, é uma honra receber a Giovanice aqui. Está com seu maridão aí, o Laércio. Fica em pé aí, Laércio. Olha para lá. Olha que senhorzão bonito, gente. Cheiroso, abençoado. Uma honra receber. Laércio foi líder dos diáconos por muitos anos lá na sede, já veio aqui ministrar um curso para diáconos aqui, agora ele está acompanhando a Jô, agora ela prega e ele intercede. Ó que benção, uma honra receber você aqui, Jô. Deus abençoe. Amém. Que Deus te use poderosamente, seja um canal de Deus para a nossa vida aqui, em nome de Jesus. Amém? Amém. À vontade. Graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Eu louvo a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Fico tão feliz de ver o crescimento da igreja. Se tem uma coisa que eu amo demais, é a igreja. É tão interessante que quando Deus me chamou para o ministério, Deus plantou no meu coração um amor muito grande pela igreja de Cristo. Não importa o tamanho da igreja, não importa onde ela esteja, a igreja de Cristo, ela é a menina dos olhos de Deus. Se você pudesse entender o que significa ser igreja, filho de Deus, meu Deus, é a coisa mais rica na nossa vida. Eu digo para o pessoal que às vezes há uma corrida tamanha por status na sociedade, e dentro da igreja também. A gente vê muitas pessoas buscando status, até dentro mesmo do ministério, né? Não, eu quero ser isso porque é chique. Eu fui líder de louvor. Tinha uma garota que queria fazer parte do ministério de louvor. Ela me perturbava muito para entrar no louvor. Eu dizia, pô, eu orei, Deus falou, não. E ela dizia, mas Jô, eu já fiz lipoaspiração, eu já fiz plástica. Como que o povo vai me ver gorda lá na frente? Eu falei, você está com motivação errada. Porque, irmãos, o maior status que você possa ter na sua vida é de filho de Deus. Pode ser o presidente da república, pode ser o bispo, o papa, o bambambam, o homem mais rico da terra, mas não tem status maior do que ser filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Nós queremos refletir um pouco no texto de 1 Timóteo, 1 e 2 Timóteo,
escrito por Paulo a Timóteo. Muito importante esse texto. No capítulo 3 de 1 Timóteo, aliás, 4. E depois no capítulo 3 de 2 Timóteo. Diz assim: mas o Espírito, aqui é o Espírito Santo, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Vamos para 2 Timóteo, capítulo 3. Lá ele fala, aí o Espírito falando do tempo que nós estamos vivendo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Interessante que o tempo trabalhoso não tem nada a ver com as estações. Tem a ver com a humanidade, com as características dos homens, com o caráter dos homens. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, ou seja, que não tem reconciliação, não tem volta para ele, entendem? Caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Então aqui nós vemos Paulo falando para nós, e esse texto, ele é bem atual, é muito atual, porque aqui fala o tempo que nós estamos vivendo. É muito claro aqui o texto, deixando para nós esse conhecimento do tempo em que nós estamos vivendo. Você já parou para pensar? Que tempo é esse que você está vivendo? Você pensa nisso? Você reflete sobre a circunstância que você está vivendo, que o mundo está vivendo? Nós somos pessoas do século 21. Nós vivemos o século 20, eu vivi o século 20. E agora nós estamos no século 21. Nós somos um povo do século 21. Nesse tempo, que tempo é esse que nós estamos vivendo? O que a Bíblia está dizendo? Ela está dizendo que este tempo, exatamente agora, é o tempo de apostasia. De apostatar-se da fé. E essa apostasia, ele não está falando do mundo. Está falando da igreja. Está falando do povo de Deus. É muito interessante a gente entender, irmãos, o contexto que nós estamos vivendo. Você tem que entender. Você tem que pensar. Porque disso vai depender a sua vida espiritual, a sua fé em Deus. Você tem que pensar o que está acontecendo em volta de você. A Bíblia fala, João fala isso, 1 João fala, que nós estamos vivendo, que o espírito do anticristo já opera nos filhos da desobediência. O espírito do anticristo, a gente fala muito, né, da vinda de Jesus e tal, da volta de Cristo, da manifestação do anticristo. E a gente espera essa manifestação futuramente. Mas a Bíblia diz que esse espírito do anticristo, do diabo, de Satanás, já opera, desde a época de Paulo, desde a época dos discípulos de Jesus. Já operava, porque o diabo sempre trabalhou
para tirar as pessoas da presença de Deus. Então ele está falando que tempo é esse que nós estamos vivendo. E é dia difícil, como eu disse, não é por causa das estações. Não tem nada a ver com o tempo em termos de tempo cronológico. Não, tem a ver com o homem, com o coração humano, com pessoas que, ao ouvir doutrinas erradas, conceitos errados, teologia errada, pensamentos e filosofia erradas, não prestam atenção no que está escrito e se deixam levar por esse tipo de conhecimento que afasta o homem de Deus. E tem pessoas hoje abandonando a fé, porque apostatar é abandonar, é deixar. Vocês sabem que o soldado desertor, ele sofre punição, né, quando ele abandona o exército. Então é a mesma coisa do crente, do cristão, que abandona a igreja, abandona o exército de Cristo. É desertor. E uma coisa que a igreja tem que ter cuidado, porque nunca se teve tanta informação. Tanta informação. Nós estamos cercados, bombardeados, com tantas informações em nome de Deus, e que Deus não está nisso. Muita coisa. Presta atenção, as redes sociais, hoje, as pregações nas redes sociais, elas competem com as palavras ou as pregações pastorais das igrejas locais. Que o pastor está aqui, tentando, né, os pastores em geral, os pregadores que são de Deus, trazendo a palavra, o ensinamento, porque a ideia de Deus em trazer a palavra, irmãos, é para trazer ensinamento, para que você possa estar preparado e pronto para quando Jesus voltar, você vai estar apto para subir no arrebatamento com Ele. Não é qualquer um que vai, não. Eu tenho uma propaganda que eu gostava muito da Gelol. E que quando aparecia a pessoa machucada, né? E falava assim, aí tinha uma história, né, nessa propaganda. E falava assim, não basta ser pai, tem que participar. Não basta ser remédio, tem que ser Gelol. Eu gostava, sabe, dessa propaganda. E eu trago isso para essa mensagem agora. Não basta ser membro da igreja. Você tem que ter compromisso com Deus. Você tem que ter característica de quem é de Deus. E a Bíblia fala aqui de homens difíceis. Irmãos, é difícil você tratar com um crente difícil. Porque toda pessoa, quando Paulo fala que homens difíceis, homens trabalhosos que dão trabalho. Deus não chamou você para dar trabalho, não me chamou para dar trabalho. Deus nos chamou para trabalhar para Ele, testemunhar dEle. Amém? Então é muito interessante quando Paulo fala aqui, descreve, né, homens, quando ele fala aqui no capítulo 3 do 2 Timóteo, né? Homens amantes de si mesmos. Nós estamos vivendo agora uma supervalorização do ego. Terrível. Supervalorização do ego. Como que eu vou permitir que falem assim comigo? Nós estamos tão ególatras. Tão ególatras. Nós estamos voltando tanto porque nós queremos, desejo da nossa carne, do nosso coração, do nosso pensamento, que nós não estamos interessados, ou muito interessados, no que Deus quer, no que Ele pensa. Tudo que Ele pensa está aqui. E quando eu não leio a Bíblia, e quando eu não busco a palavra de Deus, é porque eu não estou interessada em saber no que Ele pensa, e nem no que Ele quer de mim. Hoje, uma apostasia em relação à palavra de Deus muito grande. Muito grande. O povo não conhece a palavra, não conhece Bíblia, não conhece a palavra. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e
A verdade vos libertará. Tem muito crente preso, irmão. Não é por causa do diabo. É a ausência da palavra. É apostasia. Não ler Bíblia é apostasia. Às vezes a gente está na casa de Deus, nós cumprimos os ritos, mas nós estamos tão longe, distantes de Deus. E nós estamos vivendo um tempo hoje de apostasia, mas também um tempo hoje de termos um relacionamento estreito com o nosso Deus. Deus te chamou para ter um relacionamento com Ele estreito. Porque toda pessoa que tem relacionamento estreito com Deus, não apostata da fé. Pelo contrário, ela fica firme, inabalável. Qualquer coisa hoje das pessoas da igreja. Quantas pessoas, na época da pandemia, por conta de não poder a gente relacionar e tal, tem que usar máscara, e houve o distanciamento. Então, uma época a igreja ficou fechada. Quantos irmãos que nunca mais voltaram? Nunca mais voltaram. Então, Paulo está chamando a atenção da igreja, porque Paulo ama a igreja. Porque a igreja, a Bíblia diz que ela é coluna e firmeza da verdade. E se nós somos a coluna e firmeza da verdade, nós precisamos atentar para a palavra do Senhor. E Paulo diz, olha, presta atenção, Timóteo, no tempo que nós estamos vivendo. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de apostasia e também num tempo de muita proposta. Propostas que vêm para nós que quase que indispensáveis, que para poder dispensar você tem que ser crente de verdade. Você tem que ser um crente que não abre mão da fé, não abre mão da presença de Deus e nem da palavra de Deus. Quantas coisas estão acontecendo? O que não era normal, ficou normal. E nós não podemos, então, trocar a verdade pela mentira. E tudo está na cabeça do homem, não é o tempo. Cada um de nós vai responder para Deus com atitudes e comportamentos que estão dentro do nosso coração, com sentimentos e pensamentos do nosso coração. Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, o meu coração, para ele poder estar limpo, alinhado, e eu conseguir, irmão, se você não tiver um alinhamento com a palavra de Deus e com Deus, você não vai conseguir ficar firme. Porque o espírito do anticristo, ele não brinca. E o alvo dele não é quem está na mão dele. O alvo dele é crente. Presta atenção nas propostas que o diabo tem feito para você. Quantas propostas para os jovens. A gente vê que antes, na faculdade, tinha luta e tudo, mas os jovens eram firmes. Eu fiz faculdade na Universidade Federal de Mato Grosso, e nós tínhamos a ABU, né? E tínhamos reuniões, esse negócio de professor, de filosofia, sociologia, enfim, da história, da arte, outros professores virem e trazer algum tipo de ensino que não condizia com o que está escrito, nós nos posicionávamos. Esse negócio de, não, professor, não é assim não. É muito interessante porque os crentes, os jovens, se posicionavam porque eram apaixonados por Jesus. Quem é apaixonado por Jesus, quem ama Deus, de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento, jamais vai apostatar da fé. Não apostata. E é tão interessante, irmãos, que nos 10 mandamentos, Jesus pega esses 10 mandamentos e resume os 10 em 2. Eu acho muito forte isso. Porque
Jesus diz assim, qual que é o primeiro maior mandamento? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu poder, de todo o teu entendimento. Para Deus, outro tipo de amor não serve. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, Deus fala assim, Deus fala, ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor, não existe outro. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, todo o teu poder. Amar a Deus. Sabe, irmãos, um dos problemas sérios que envolveu a igreja de Éfeso, que apostatou da fé, uma igreja referência. Quando você lê as 7 cartas escritas às 7 igrejas da Ásia, eu sou apaixonada por Apocalipse. Amo Apocalipse, sabe, porque mostra muita coisa e mostra a nossa realidade também. E lá quando ele fala, e você vai ver que era uma igreja referência, era a igreja do avivamento. Mas com o passar do tempo, as coisas foram mudando na cabeça das pessoas. Aquilo que era tão importante não é mais. Então o povo acostumou a congregar. E é uma alerta que eu quero trazer para você, igreja, nesta noite, que congregar sem mudança de vida, não fala nada para Deus. Não diz nada para Deus. Eles acostumaram, a igreja de Éfeso acostumou. E foram perdendo. Continuaram fazendo as coisas. Faziam a obra social. Davam dízimos, ofertas. Desenvolveram seus ministérios com eficácia. Porém, Deus falou para ele, Jesus diz, tenho contra ti que abandonaste. Não é perdeste, não. Perder é uma coisa, abandonar é outra. Abandonar é apostasia. Tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Tudo que eles fizeram foi elogiado, mas uma coisa derruba todas: falta de amor a Deus. Porque uma pessoa que apostata da fé, ela perdeu o amor pelo seu Deus. Eu acho tão interessante, eu quero ler um texto aqui com vocês, aqui em Filipenses, aliás, Efésios 2, de 1 a 6. Vamos abrir nossas Bíblias, no livro de Efésios, porque Paulo é 10 demais, irmãos. Paulo é 10 demais. Efésios, capítulo, cadê aqui? 2. O texto diz o seguinte, porque aqui, quando Paulo se refere, ele se dirige às igrejas, qual que é o propósito de Paulo? Resguardar a fé. Entende, irmãos? Às vezes a gente está pregando, aí as pessoas falam, credo, Jô, você bateu duro. Não é que eu bati duro. Eu amo a igreja. Irmãos, dói no meu coração. Nós estávamos conversando ontem, eu falei, eu tenho uma compaixão tão grande por desviados. E não é só por desviados, é por crente sem noção da realidade espiritual que ele está inserido. Aqui diz assim, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Mostra o nosso passado. Você estava morto. Você estava perdido. Eu estava perdida. Nós estávamos perdidos. Irmãos, nós éramos filhos do diabo. O que isso significa? Você já parou para pensar? Da onde foi que Deus te tirou? Filho do diabo. Quem é o diabo? Quem é Satanás?
É treva, é escuridão. Em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência. Irmãos, um crente apóstata, ele está desobediente. Que espírito está guiando esse crente? Que espírito? Quem é que está sendo guia? O mentor, o dirigente. Porque essa é a realidade espiritual. Então Deus está trazendo, vamos chocar um pouco o povo, para que nós possamos entender nossa realidade espiritual. E continua. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Irmãos, eu acho tão lindo a palavra de Deus. Você sabia, igreja, que no final, quando houver julgamento dos ímpios, você sabe quem que vai julgar os ímpios? A igreja. Você sabe qual vai ser o parâmetro? É o seguinte: todos aqueles que ouviram a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, a mensagem redentora do nosso Salvador, e creu, e aceitou, e se entregou, fez uma aliança com Ele, essas pessoas estarão diante de Deus. Deus vai falar para os ímpios: se esses creram, se esses entenderam, vocês também podiam crer e entender. Então vocês são indesculpáveis. Por conta da igreja, os ímpios serão indesculpáveis, porque a igreja é testemunha de Cristo. Entende, irmão? Às vezes você vem para a igreja, está por fora das coisas. Esses dias eu fui conversar com o irmão, e eu disse assim: irmão, porque a gente vai olhando as pessoas, pelo menos o que se recomenda de forma ética, é você ter um bom pensamento do outro, até biblicamente. Eu não vou olhar para o irmão e falar: meu Deus, aquele irmão lá, aquele irmão, eu acho que ele tem cara de soberbo, não, aquele irmão, não, eu não. Então a gente olha os irmãos e começa a observar para trabalhar com a gente alguma área da vida da gente. Eu procurei o irmão, falei: irmão, ele é frequentador assíduo do culto de quinta, de domingo e de terça. Assíduo. A esposa é professora da escola bíblica para criança. E eu observei e falei: gente. E aí eu falei: irmão, eu queria te chamar, porque eu quero formar uma classe de professores para intercessão. Porque a gente abriu uma escola lá no Cristo Rei, mas eu não dei conta. A demanda é muito grande. Eu falei: eu tenho que formar uma classe de pessoas que vão dar aula de intercessão. Lógico que para dar aula de intercessão tem que ter alguém que ora, pelo menos. Lê Bíblia e ora, no mínimo, tem que orar. Tem que ser uma pessoa que ora, de oração. E eu falei com ele que eu queria. Ele falou: ô Jô, eu vou te falar uma coisa, Jô. Você pegou a pessoa errada. Eu não oro de jeito nenhum. Na minha casa nós não oramos. Minha esposa é professora da escola bíblica de crianças, mas ela não ora. Nós não oramos. Eu fiquei assim, fiquei pasma, porque aparentemente é um crente, entendeu? Pode dar até asa para ele, aparentemente. Porém, a realidade era outra. Aí ele me disse assim: Jô, eu falei: irmão, como que você não ora? Como que é o seu relacionamento com Jesus? Ele falou: Jô, sou filho de pastor, nasci num lar cristão. Você me conhece aqui na igreja, você me vê aqui, mas eu não conheço Jesus.
Ô irmão, me doeu o coração. Porque eu sei o que significa uma pessoa não conhecer Jesus. É vazia. Jesus tem tanta coisa para encher o coração e satisfazer. Porque o relacionamento com Cristo é tão satisfatório. Não tem como se aproximar de um Cristo tão lindo, maravilhoso. Tão bom e amoroso, que resgata a gente. Não tem como você ficar do mesmo jeito, você tem que conhecer Jesus. Me doeu o coração, eu falei, não, eu vou te colocar. Eu ainda não abri o grupo ainda, estou sondando. Não, eu vou colocar você para te ajudar, para você conhecer Jesus. Eu quero te apresentar a Jesus. Crente, irmãos, está na igreja, partiu dos cultos, ofertante fiel, tudo. Todo mundo, ninguém diria, porque eu só fui saber porque ele me falou, abriu o coração. E aqui hoje, como é que você está? Quem é você, irmão? Quem é você, irmã? Que tipo de crente ou filho você é para Deus? Eu fico pensando na conversa de Deus com o diabo. Você sabia que Deus conversa com Satanás e fala a nosso respeito? Eu fico andando na rua, depois que eu entendi o que eu sou em Deus, eu ando na rua, aonde eu vou, eu sou filha de Deus. Então eu me sinto a princesa, a rainha da cocada preta, porque eu sou filha de Deus. Aí eu fico imaginando Deus falando com o diabo. Você viu Giovanice? Oh, meu pai, coisinha linda do pai. Eu imagino. O que Deus fala a nosso respeito? Quando eu entendi que a maneira de adoração perfeita para Deus, que é em espírito e em verdade, e que é de dentro para fora, e que expressa para Ele, aquela preocupação de mostrar para Ele que você tem interesse em agradar o coração dEle. O apóstata não está nem aí para Deus. Se você é um homem, uma mulher, que é crente, está na igreja, mas não relaciona com Deus, é apostasia, irmão. É um passo para a queda. Qualquer vento, qualquer proposta, nesse tempo e nesse contexto de apostasia que vier, o diabo vai e te passa uma rasteira. Porque a maneira que você tem de ficar firme e pisar na cabeça do diabo é você sendo um homem, uma mulher, bastante firme na palavra de Deus, na vida com Deus, na oração, no jejum, amando a Deus acima de tudo. Sabe, o apóstata, olha, os predicados homens amantes de si mesmo, orgulhosos. Você é orgulhoso? Você é orgulhosa? Você sabia que às vezes você está passando por um deserto, porque Deus está trabalhando no seu orgulho? Eu me lembro que eu não era fácil. Eu não era fácil, não. Cheia de vontade. Meu marido acompanhou. Ele sofreu um pouquinho no começo, né, Lai? Então, eu não era muito, assim, cheia de vontade, sabe? Eu precisava muito, sempre amei a Deus. Sempre orei, amei a Deus, mas eu precisava ser trabalhada no meu caráter. E um dia, eu não sei se o pastor João Henrique, eu não sei se ele lembra, na época da minha mãe era líder de mulheres, e veio uma pastora de Goiânia, a pastora Shirley. Ela cantava a gordinha, ó, bênção, Shirley. Aí nós estávamos no culto de quinta-feira na igreja. E eu era do louvor e não tinha instrumento nenhum de manhã, não tinha, era só no gogó mesmo. Eu sentada no banco e ela orando pelas pessoas. Era um culto de libertação de manhã. E era uma fila enorme. E ela orando pelas pessoas. E eu cantando os hinos, os corinhos, enfim. E enquanto ela orava pelas pessoas, Deus deu uma visão a ela de mim. Ela teve uma visão comigo. E ela estava assim, ó.
como diz o baiano, arretada para me contar a visão que ela teve. E ela disse: Jô, eu tive uma visão com você, Jô, fantástica. Quando ela falou aquilo, irmãos, mas meus olhos iluminaram. Porque eu queria uma casa nova. Eu queria um carro. Eu não tinha carro, eu queria um carro. Eu queria prosperidade. Que eu estava levada às brecas na vida financeira. Só Jesus na causa. Quando ela falou aquilo, eu falei: agora resolveu o meu problema. E ela disse: Jô, quando eu te vi, eu vi um engenho. E você era a cana que passava pelo engenho e dobrava. Passava pelo engenho e dobrava. Passava pelo engenho e dobrava. Irmãos, eu fui ficando assim, ó. Meu Deus, eu me vi uma cana mesmo. Eu falei: meu Deus do céu. Aí ela diz: quando você virou um bagaço, pessoas bebiam do seu caldo. Porque, irmãos, o orgulho, essas coisas só matam a gente. Distancia a gente de Deus. E eu tinha tanto desejo de que Deus, eu queria que Deus ficasse contente comigo, era isso que eu queria. Eu queria agradar o coração dele. Mas ele via coisas em mim que precisava morrer, matar, tirar, eliminar. Então eu tive que passar por um processo dolorido para ele formar em mim o caráter dele. Eu tinha pavor de ouvir mensagem de morrer para si mesmo. Você quer ver? Não tem aquela música que fala assim: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Conhecem? Aí continua: ainda que seja dor que me una a ti. Essa parte eu não cantava não, eu falei: estou fora. Eu quero estar perto, mas sem dor. Mas nunca que eu cantava. Eu fui uma adolescente bafão demais diante de Deus. Vocês não têm noção, porque essas coisas de adolescência. Então eu não queria. E quando não tem como, porque ele vive, posso crer no amanhã. Aí tem: e quando enfim chegar a hora, Então eu destoava com aquilo que eu queria. Eu destoava. Quero agradar o coração de Deus. Falar em casa do oleiro, pregação sobre casa do oleiro, de ser barro nas mãos do oleiro, aquilo me incomodava, eu não gostava. Mas eu entendi que não existe lugar melhor para mim do que na mão do oleiro. Não tem lugar melhor do que na casa do oleiro. Porque o oleiro, ele me faz um vaso novo, me aperfeiçoa, me transforma, coloca em mim o caráter dele, tira de mim as trevas e coloca a luz dele dentro de mim. Vida cristã, irmãos, é isso. Não é só vir na igreja. Vem todo dia. Às vezes você vem e não tem nem compromisso com o trabalho da igreja. Você precisa mudar o seu modo de pensar e de viver como cristão e como igreja de Cristo. É hora de você refletir e você fazer uma aliança com Deus. Porque, irmão, se não houver aliança, não tem conversa com Deus. Nós podemos até enrolar nossos líderes, mas Deus a gente não enrola, não adianta. E nesta noite Deus trouxe essa palavra para vocês. Nós estamos vivendo um tempo de apostasia. Homens orgulhosos, avarentos. Tem crente avarento, irmão. Tem crente que não perde por nada neste mundo. E a Bíblia fala: você não pode sofrer o dano. Tem muita coisa que nós estamos dizendo que está escrito. Nós estamos escrevendo a nossa própria Bíblia. Nós estamos estabelecendo o próprio Deus para nós. O Deus que nós temos, o verdadeiro Deus, não nos serve
Porque nós queremos estabelecer padrões que não estão de acordo com a palavra desse Deus que é verdadeiro, que é o Senhor da nossa vida, e que um dia nós vamos prestar conta para Ele. O Deus verdadeiro não é esse que você estabeleceu. E isso tem que ser derrubado da sua vida. Se você tem levantado um Deus para satisfazer seus desejos carnais, é hora de você mandar uma bomba, vamos dizer assim, nesse poste ídolo, nessa idolatria, e você se entregar para o verdadeiro Deus. Você sabia que tem crente que tem que dizer para Jesus: Jesus, eu te aceito de verdade agora? Você sabia que tem crente que tem que nascer de novo? Tem crente que tem que nascer de novo. E a Bíblia fala que se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Não vai ver. Não vê. Então, que Deus possa abençoar a sua vida. Eu quero orar por vocês. Eu quero que vocês se coloquem em pé. A única coisa que Deus quer é você. Você sabia disso? Às vezes você vem, irmão, você dá um dízimo até legal, bom, mas o seu coração não é de Deus. Sabia? O que Deus quer fazer com o seu dízimo? Ele é o dono do ouro e da prata. Se você não der nada aqui, Deus vai levantar outra pessoa e vai dar, sabia? Se eu não der nada, se eu não contribuir, se eu for mesquinha, Deus não depende de mim. Se eu der, Ele é Deus. Se eu não der, Ele continua sendo Deus. E então o que acontece? O que Ele está pedindo hoje? Seu coração. Porque se você entregar de verdade seu coração para Cristo, Ele vai ser o Senhor da sua vida. Eu encerro dizendo um texto da palavra de Deus de Romanos, capítulo 14, de 7 a 9. O texto diz assim: se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer morramos ou vivamos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de vivos quanto de mortos. Então, se Ele não é o seu Senhor, Ele não é o seu Salvador. Agora, você vai entregar a vida para Ele, viver com Ele, ser o Senhor da sua vida, e um dia você vai viver com Ele eternamente no céu. E você que é cristão, membro da igreja, e Deus falou com você muito forte nesta noite, porque Deus te conhece, meu irmão. O salmista diz: tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Antes que haja palavra na minha língua, tudo conheces. Deus te conhece. Deus te vê e Deus te chama. Porque Ele ama você. Deus te ama muito. Nesse tempo de apostasia, é tempo de reconciliação, tempo de restauração. E se você quiser isso, eu quero te chamar aqui à frente. Não fica preocupado com o que vão pensar de você, problema dos outros. Que importa o que pensa? A vida é sua. É Deus que está neste lugar te chamando. Você sabe que Deus falou com você. E a Bíblia diz: se ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. Então eu estou te chamando agora. Você tem essa oportunidade de vir aqui à frente. Ah, mas não se preocupe. Eu sei que tem pessoas que precisam estar aqui. Eu sei, porque senão Deus não traria essa palavra aqui hoje. Deus não mente. Ele discerne o nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. Deus está falando no seu coração. Eu sei que tem que ter muita coragem para você fazer isso. Aleluia. Mas o céu é dos corajosos, dos que não negam a Cristo.
do que não resiste à sua palavra. Aleluia. Eu sei que tem mais pessoas. Não quero te constranger, mas eu quero que você pense bem, porque Deus está te dando uma grande oportunidade. Você sabe que quando a gente sai lá para fora, vem as propostas, vem tanta coisa. Aqui, a casa do pão, aqui Deus está neste lugar, para te capacitar, mas você precisa tomar atitude e vir. E falar, não, Senhor, eu preciso realmente de renovar minha aliança contigo e fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. São da igreja, pastor. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor pela vida de vocês. Todas as pessoas que têm coragem de atender um apelo desse publicamente, meu Deus, isso é humilhação, isso é rendição, isso é entrega. Aleluia. Louvo a Deus. E eu quero abençoar a vida de vocês. Pai, não tem nada melhor, não tem nada maior do que a tua presença. Não tem nada melhor do que ser filho de Deus e agradar o coração do Pai. O Senhor trouxe uma palavra agora para a igreja. Até que os teus filhos que ouviram e atenderam. Que não basta ouvir, tem que atender. E atenderam. Agora, toma-os nas mãos, abraça-os, envolva-os com teu amor, segura-os firme nas mãos. Espírito Santo, vem e capacita cada um deles, para que possam viver a vida que o Senhor quer que eles vivam. E eu creio que a partir deste momento, coisas novas vão acontecer na vida deles, porque a tua palavra diz que ela não volta vazia, mas prospera para aquilo que foi enviada. E essa palavra restaura, essa palavra levanta, essa palavra cura, essa palavra fortalece. Te louvo por esta palavra e abençoa a vida dos teus filhos, no poderoso nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu vou pedir que o pastor e a pastora deem um abraço nessas coisinhas mais lindas de Jesus. Deus abençoe vocês, irmãos. Amém. Fiquem na paz. Vamos aplaudir aquele que é, que era e que há de vir. Aleluia. Eu vou liberar uma palavra aqui com muito temor no coração. Preste atenção. Com muito temor no meu coração. Muita gente que está igual Tomé. Não seja incrédulo, mas seja crente. E é com muito temor o que eu vou falar aqui, ó. Tem alguém aqui que é a sua última chance, porque há muito tempo, Deus vem te chamando, e você apostatando. Hoje é o dia do seu posicionamento, e Deus está mandando te dizer: não seja incrédulo, mas seja crente. Todos fechem os seus olhos agora, todos de olhos fechados. Você sabe que Deus está falando com você. Vem aqui à frente que eu quero orar por você. Deus não falha. Tem mais gente. Tem mais gente.
O seu coração está queimando. Eu vou repetir. É o seu posicionamento. É sua última chance. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Tem mais. Tem mais. Deixa eu falar um negócio para você. Eu aprendi com o meu pastor Oswaldo. Deus não é produto de feira para ficar sendo oferecido a qualquer preço. É minha última chamada. Você sabe que você precisa mudar de vida. Você sabe que você precisa vencer o seu orgulho. Você sabe que Deus tem te chamado faz tempo. Você sabe. Quando você sair por aquela porta, a nossa parte está encerrada. O nosso tocar de trombeta já foi. Nós estamos como atalaia de Cristo aqui nessa noite, te avisando. Satanás estava tentando prender a sua mente, prender seu coração. O seu peito está queimando aí, está queimando. Deus está me mostrando, o seu peito está queimando. Seu peito está queimando. Não é com uma igreja que vocês estão fazendo um compromisso. Não é com o pastor que vocês estão fazendo um compromisso. Deus está mandando dizer a vocês, preste atenção. O compromisso é com Ele. E se o compromisso é com Ele, tem que haver uma mudança de vida. Pare de brincar com Deus, porque não há mais tempo para isso. E o Espírito do Senhor está mandando dizer: conserta o que precisa ser consertado. Coloca em ordem a tua casa. Firme os seus pés na palavra de Deus. Porque Ele tem coisas extraordinárias para vocês, mas preste atenção. Ele não tem como colocar coisas nas suas mãos se você não leva Ele a sério. Faça um compromisso pessoal com Deus nessa noite. Senhor, a partir de hoje, eu vou caminhar em direção a uma mudança, porque o Senhor está me chamando. A igreja estende a mão para cá. Pai, nós te louvamos e te adoramos na beleza da tua santidade. A tua palavra foi lançada a esses corações. A tua serva lançou uma palavra aos nossos corações. A tua palavra. E nós estamos firmando este compromisso nesta noite. Na minha vida, apostasia nunca mais. Eu sei, Senhor, que o Senhor deu chance para mais gente aqui. Mas a decisão é de cada um. Esses que estão aqui à frente, Senhor, nós ordenamos pelo nome de Jesus. Satanás não tem mais autoridade sobre eles. No nome de Jesus Cristo, nós ordenamos agora: diabo, para de trabalhar na mente deles.
no coração deles. Porque como nós ouvimos aqui nesta noite, nós somos filhos de Deus, filhas do Deus Altíssimo. E você não tem mais poder algum sobre essas pessoas, Satanás. Na autoridade do nome de Jesus seja quebrado todo laço, todas as amarras, todo trabalho de macumbaria, de feitiçaria, seja quebrado agora em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. E essas pessoas estão livres pelo sangue de Jesus, lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. E que a partir deste momento, uma vida nova comece a ser traçada na vida deles, uma nova história. As coisas velhas passam e eis que tudo se faz novo. Quem pode dar um glória a Deus aí? Quem pode dar um aleluia aí? Amém. Nós amamos vocês, vocês sabem disso. Somos suspeitos de falar. E Jô me conhece desde não vou falar quanto tempo, senão não achar que nós somos velhos, né, Jô? É que nós começamos cedo. Uma alegria recebê-los aqui. Leva o nosso abraço ao pastor Osvaldo, à Igreja do Cristo Rei, nossa mãe. Que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Amém, queridos? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja contigo, meu irmão, seja contigo, minha irmã, seja com toda a sua família, com todo o povo de Deus espalhado na face da terra. E a igreja diz: uma semana de vitória para você.